Estamos começando o programa Super Vídeo. E no programa de hoje eu vou falar da Vila Maluca, o seriado que passava na Rede TV e tinha uma semelhança assim com Chaves. Mas não foi só de Chaves não, também de Chapolin. E é isso que o nosso programa que eu vou falar para vocês riquenses. As semelhanças que Vila Maluca teve do Chaves e do Chapolin. Eu vou falar de 8 episódios. 4 de Chaves e 4 de Chapolin. O primeiro episódio que eu vou falar para vocês é dos espíritos zombeteiros. Aquele episódio do sonâmbulo. Que o pessoal estava com o sonâmbulo e teve aquele negócio dos pratos que estava aparecendo no barril, que era o seu Madruga que botava lá, pois ele estava preocupado com a fome do Chaves, que ele estava lá de sonâmbulo. Mas na Vila Maluca também teve esse negócio dos sonâmbulos, que o Guinho estava com o sonâmbulo e os pessoais da vila não estavam acreditando muito, estavam achando que estava mentindo. Então eles foram pedir ajuda para as bruxas, para a Cornélia e para a Sibéria. E a Cornélia fala, se o Guinho estiver fingindo estar sonâmbulo, ele vai ficar sonâmbulo de verdade. E se tiver sonâmbulo de verdade, todo mundo da vila vai ficar sonâmbulo, menos ele. E no final, o Guinho realmente estava com sonâmbulo e todo mundo da vila estava sonâmbulo, menos ele. O segundo episódio que eu vou falar para vocês, do Chaves, é do gato do Kiko. O episódio Era Uma Vez um Gato, que o Chaves acabou atropelando o gato do Kiko. E teve todo o julgamento do Chaves. E no final o Chaves foi inocente. E foi a culpa do professor Girafales do gato ter sido atropelado. Ele estava olhando lá a Dona Bonita. E na Vila Maluca também teve o julgamento. Que o Guinho acabou atropelando o cachorro invisível da Morgane com um carrinho de mão. Com o carrinho de mão. E teve todo o julgamento. E a Juju acabou sendo advogada, assim, do Guinho. E a advogada da Morgane foi advogada lá, das bruxas. E o Guinho foi inocente. E quem acabou matando o cachorro invisível da Morgane foi o seu Valentino. Quando ele dá a martelada final lá. Pá! Acabou matando o cachorro. O terceiro episódio do Chaves. Quem não se lembra aquele episódio quando o seu Madruga ataca de carpinteiro? Mas não é só esse. E também aquele episódio do Satanás. A parte quando o Chaves estava brincando de espadachim. Por que estou falando desses dois episódios? Por na Vila Maluca uniu esses dois para formar o episódio. O seu Valentino conseguiu uma cadeira, mas não é qualquer cadeira não. É a cadeira do Luiz XV. Olha só, a Vila Maluca tudo pode acontecer. E o seu Valentino pede para o Guinho tomar conta da cadeira. E a Sibélia estava brincando de espadachim.
E o Guinho também queria brincar também. E a Sibélia faz um feitiço lá para ter o pauzinho lá para o Guinho também poder brincar de espadachim. Mas só que a Sibélia acabou estragando a cadeira do Luís XV. Uma perna assim da cadeira. E teve todo aquele negócio para conseguir uma cola para colar a cadeira. Assim que aconteceu lá no Chaves. Só que o seu Madruga que faz a cola. Para poder colar a perna da cadeira. Que o Chaves acabou serrando lá com um serrote. E toda aquela confusão que teve na Vila Maluca para poder colar a perna da cadeira. E o quarto episódio é da Fonte dos Desejos. Quem não se lembra desse episódio? Que a Chiquinha mentiu falando que tinha uma fonte dos desejos na vila e todo mundo estava jogando lá as suas moedas lá na fonte. Mas aqui na Vila Maluca, o Guinho também teve essa mesma ideia da Chiquinha. Mentiu dizendo que lá na vila tinha uma fonte dos desejos. Aí todo mundo estava realizando seus desejos. Só que na Vila Maluca, como eu já falei, tudo é possível acontecer. Aquela fonte da vila é realmente uma fonte dos desejos. Só que os desejos estavam sendo trocados. Todo mundo que pedia ia para outro personagem. E no final é o Guinho que se dá mal, que ele faz o pedido lá na fonte e realmente foi atendido lá, que ele se transformou numa coisa lá. Mas o Guinho foi muito mais além que a Chiquinha. Que ele acabou dando dinheiro para uma garotinha lá para emprestar seu triciclo para dizer que ele ganhou lá do pedido da fonte. O Marquinhos é hilário, pelo que não está mais entre nós. Bom, esses foram os episódios do Chaves. Agora foram os episódios do Chapolin. O primeiro é aquele dos documentos confidenciais. Quem não se lembra desse episódio, que foi muito bom, né? Os bandidos estavam entrando lá no hotel e teve lá a cúmplice, lá, o bandido e a cúmplice. E o bandido também desconfiado de ter microfones ocultos no quarto, que foi os detetives que colocaram. E eles pedem ajuda para o Chapolin para poder encontrar os microfones. E na Vila Maluca, o seu Valentino está sabendo todos os segredos lá dos pessoas da vila. Até que eles descobrem os microfones ocultos que o seu Valentino colocou, que eram pequenininhos. E aí que foi que eles descobriram toda a verdade, porque o seu Valentino estava sabendo das coisas lá por causa dos microfones. E na Vila Maluca, os pessoas da vila gritaram assim, "Ah!" Aí o seu Valentino acabou escutando. E no Chapolin, o Chapolin estava fiz aquele negócio lá, que ele estava falando baixinho. Aí depois ele pegou lá a arma lá do bandido lá e pá! Soltou um tiro, os óculos do detetive até quebraram, assim, os vidros. Coisa do Chapolin mesmo, aquele, o negócio lá, do óculos lá do detetive. O segundo episódio do Chapolin, quem não se lembra daquela história do robô que pirou? Do Pepe, do robô lá, que estava aprontando e os personagens estavam do saco cheio desse robô e querem fazer de tudo para se livrar dele. Ele jogando água, essas coisas.
E na Vila Maluca, o seu Valentino acabou ganhando o robô do seu primo lá, que vive dando coisas pra ele, pra vila ficar mais maluca que já é. E aí, a Gigi acabou montando assim, o robô, e na outra versão foi o Guilherme que monta. É que na Vila Maluca também teve regravações, assim como teve Charles Chapolin. Mas o seu Valentino acabou usando esse robô para poder fazer coisas para ele, para poder pagar o aluguel das pessoas e coisa e tal. E os pessoais da vida estavam de saco cheio desse robô e querem fazer de tudo para se livrar dele. Assim aconteceu no Chapolin. E o terceiro episódio é dividido em dois, como teve no Chaves, como eu já falei para vocês. Aquele negócio da cadeira e dos parachins. E no Chapolin, teve aquele episódio da luta, que teve aquele cara forte lá que o Becky interpretou, que o Chapolin foi invocado lá. Aí o Chapolin fala pro personagem do Carlos Villagrán pra lutar contra o Rubens, lá aquela luta lá, tom. E teve o episódio da peruca de Sansão, lá daquela peruca, que quem colocava essa peruca ficava forte. E no final, a Dalila acabou cortando os cabelos da peruca do Sansão. Isso é no final do episódio que o Chapolin descobre que a personagem referida da mesa é a Dalila. E na Vila Maluca, o Gino, que ele não é burro, é desinformado, ele estava muito forte. E o Gui começa a ter inveja dele. E tem que fazer de tudo para ficar forte. E pede ajuda para as bruxas. E a Sibélia dá para o Guinho a poção de Sansão. Quando ele toma essa poção, ele fica cabeludo lá e fica forte como Sansão. Mas quando a Cornélia descobre e o real motivo de usar essa poção para ficar forte, a Cornélia vai de noite lá e corta os cabelos do Guinho. Aí fica fraco. E na hora da luta, foi um horror. Os dois foram muito fracos. E a Gigi acaba ficando irritada e sai dali. E é que ele descobre o real motivo do Gino ter ficado forte. E agora, o melhor deixei pro final. O quarto episódio do Chapolin é do Conde Terra Nova. O Conde lá estava interessado lá na personagem da Maria Antônia de las Neves. Mas o policial estava desconfiado que pode ser um bandido. Talvez sim, talvez não. Aí no final ele realmente era um bandido lá e teve aquela carta para pegar lá o bandido. No final, o policial acabou pegando lá o bandido. E o Chapolin acabou levando o crédito. Que ele fez porcaria nenhuma para ajudar ali. E na Vila Maluca não teve o conde, e sim uma condessa. E o seu Valentino estava todo apaixonado por aquela condessa. Só que os pessoais da vila estavam desconfiados dessa condessa. Que teve todo aquele lance lá. O seu Valentino iludido, assim, com a condessa. Está sendo muito ruim, assim, com os moradores. Até que a dona Espinafra teve uma ideia. Ela resolveu buscar suas fontes de fofoca. Tipo o Eric Rocha da vida, né? A dona Espinafra tinha suas fontes. E aí, a dona Espinafra teve uma bomba. Ela descobre que aquela mulher lá não era condessa coisíssima nenhuma.
E terminou com o seu Valentino todo triste lá, sendo iludido, foi iludido por aquela condessa. Ele votou aquele cara ranzinza, pão duro como sempre. O seu Valentino nesse episódio. Então é isso, gente! O nosso programa Super Vídeo chegou ao fim! E se vocês gostaram do programa de hoje, clique com o botão vermelho escrito inscrever-se para inscrever no meu canal e até o próximo programa Super Vídeo!